Fala, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora gabaritar com a MGL Nordeste. Eu sou a professora Laura Dolinski, sou advogada, especialista em ciências criminais pela PUC de Minas. E no vídeo de hoje nós vamos resolver mais questões de direito penal, pensando aí na GCM de Paulista, no Pernambuco. Vocês gostaram bastante do outro vídeo, agradeceram, então a gente vem aqui para trabalhar mais questões de direito penal. Mas antes, se você é novo por aqui, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo para você ficar por dentro de tudo que acontece nos concursos de GCM do Nordeste. Lembrando que se você vai prestar a prova da GCM de Paulista, quer se preparar com material específico, especializado para esse concurso, você encontra no link da descrição o nosso material, o nosso curso completo, cara, focado, direcionado que você vai precisar saber para Paulista. E se você tiver dúvidas, você encontra aqui também, ó, o QR Code, você escaneia esse QR Code que tem acesso direto ao nosso WhatsApp para você tirar suas dúvidas, trocar ideia com a gente. Beleza? Bora lá, vou compartilhar na tela os nossos slides para a gente trabalhar mais questões de direito penal para a GCM de Paulista. Então, slides na tela e bora lá. Como eu sempre faço antes, o nosso Fale Conosco, né? Então, se você tiver dificuldade com o QR Code, tem aqui o nosso WhatsApp, para aqueles que gostam de ir no manual à moda antiga, e também as nossas redes oficiais, o nosso Instagram oficial, @MGL Concurso Oficial, e o meu Instagram, @prof.lauradolinski. Se você tiver dúvida, quiser trocar uma ideia, estou sempre lá à disposição para ajudar vocês. Beleza? E bora estudar. Questão 1. Com base exclusivamente na redação atual do parágrafo 2º do artigo 121, Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, e sem considerar qualquer outra norma, jurisprudência ou doutrina, assinale a alternativa que descreve uma hipótese de homicídio qualificado nos termos da lei. Alternativa A, quando o homicídio decorre de acidente de trabalho causado por negligência da própria vítima quanto ao uso de equipamentos de proteção. B, quando o homicídio é cometido com emprego de veneno ou asfixia. C, quando o homicídio decorre de erro não intencional do agente. Ou D, quando o homicídio ocorre em legítima defesa. Como já é prática aqui, eu vou colocar a questão na tela, vocês pausam o vídeo aí para resolver com o tempo, eu vou ler a questão com vocês e já vou passar para o gabarito para a gente poder aproveitar ao máximo e revisar os conteúdos, beleza? Gabarito na tela em 3, 2, 1 e... Galera, gabarito letra B, tá? Quando o homicídio é cometido com emprego de veneno ou asfixia. Percebe? Isso é uma marca da Banca Geduc, tá? Essa é uma questão da banca. Ela te conta até o parágrafo, ó, ela é o mais específica possível. Parágrafo 2º do artigo 121. E ela também marca isso, ó, sem considerar qualquer outra norma, jurisprudência ou doutrina. Por quê? Cara, a IGEDUC, ela quer te cobrar letra da lei. Ela quer saber se você tem o conhecimento do artigo. É como se ela estivesse te perguntando, fulano, o que está escrito no artigo 121, parágrafo 2º? Vamos ler junto para a gente conseguir responder? Ó, homicídio qualificado, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, por motivo fútil, segunda hipótese, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum, que é a nossa hipótese aqui, ó, veneno ou asfixia, beleza? A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. E quinta e última hipótese de homicídio qualificado para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Beleza, revisamos o homicídio qualificado e já vimos que acidente de trabalho por negligência da própria vítima não está previsto, erro não intencional do agente também não, e em legítima defesa também não, aí não será nem homicídio, né, galera? Legítima defesa, lembrando, é uma excludente de licitude, ela vai tornar aquilo fato típico, porém não ilícito, tá? Então não será crime. Beleza? Bora lá, questão 2. À luz do artigo 139 do Código Penal Brasileiro, analise a seguinte situação. O indivíduo imputa a outrem um fato desonroso, ofensivo à sua reputação, ainda que o fato não configure crime, com a clara intenção de manchar sua imagem perante a sociedade. Considerando apenas a conduta descrita e o dispositivo legal citado, essa ação caracteriza o crime de: alternativa A, coação; B, calúnia;
C, extorsão, ou D, difamação. Então, artigo 139 do Código Penal Brasileiro. Gabarito na tela em 3, 2, 1 e... Galera, letra D, difamação. Ó, vou fazer um revisaço aqui para você não esquecer mais, beleza? Ó, eu tenho a difamação, eu tenho a injúria e eu tenho a calúnia. Beleza? Difamação. Artigo 139, olha aqui, ó. Imputa outra em fato desonroso, rima com difamação, reputação, ó. Rimou. Difamação, reputação. Você não esquece mais que a difamação é quando eu imputo a alguém um fato desonroso que vai ofender, que vai prejudicar a sua reputação. Essa pessoa vai ficar ó, com a sua imagem manchada. Você quer ver um exemplo? Imagina que você pega aqui o comentário do YouTube e você fala assim: nossa, a professora Laura é uma professora muito ruim, ela é horrível, ela ensina a matéria errada, eu comprei um curso dela e ela não entregou o curso, e vamos supor que tudo isso é mentira. E que é, tá? Ó, eu tô só de olho em vocês. Vamos lá. Você percebe que em momento algum você está me ofendendo diretamente, embora isso obviamente seja uma ofensa. O que você está é imputando a mim um fato desonroso. Você está falando que eu sou uma professora que eu dou aula com uma lei desatualizada. Isso mancha a minha imagem perante a sociedade, porque aí o pessoal vai falar, ih, aula da Laura, não vou nem assistir, porque é aquela professora lá que o cara falou que dá aula tudo errado. Difamação. Beleza? É diferente da calúnia, e aqui eu preciso da atenção máxima de vocês, artigo 138, da mesma forma que difamação rima com reputação, o Czinho de calúnia tem que te lembrar do C de crime. Calúnia é quando eu imputo a você a autoria falsamente de um fato criminoso. Então, imagina que aqui, mesmo comentário do YouTube, só que aí você escreve assim, gente, vocês não vão acreditar. Eu vi essa professora Laura assaltando um banco, tenho certeza que era ela. Galera, assaltar um banco é um crime. E é mentira. Eu nunca assaltei banco nenhum que eu me recorde. Então, perceba, você está falando, você está expondo que eu cometi um crime que eu não cometi. Gente, essa professora Laura ela é uma homicida, é uma estelionatária. Nossa, e aí você pode ir até o Código Penal inteiro, você pode zerar todos os artigos ali, todos os crimes. Então, calúnia é eu imputar alguém a autoria falsamente de um crime. Perceba que eu não vou falar em calúnia quando eu sou um jornal, por exemplo, e eu escrevo fulano roubou tal coisa, porque fulano de fato roubou, se de fato ele tiver cometido o crime. Beleza? E por fim, a injúria. Aqui sim que a gente vai ter uma ofensa à honra. E aí aqui o melhor exemplo, galera, é o xingamento. Beleza? Porque se eu falo... para não esquecer. Artigo 140. Ofensa à honra. Eu vou falar assim, ó, aqui no comentário do YouTube, a professora Laura é uma desonesta. É uma e vou perder a linha. Injúria. Então, você não confunde mais difamação, injúria e calúnia. Beleza? Por favor, pessoal, não cometam difamação comigo nos comentários. Questão 3. Brincadeira, né, gente? Os crimes contra o patrimônio envolvem condutas ilícitas como estelionato e dano, entre outros. Assim sendo, cada tipo de crime contra o patrimônio possui características específicas e é tipificado pela legislação penal. Das alternativas a seguir, assinale a que caracteriza, segundo a legislação brasileira, um crime contra o patrimônio público. Alternativa A, a subtração de bens públicos, como equipamentos ou materiais pertencentes a uma escola pública. B, praticar vandalismo em um estabelecimento de ensino privado. C, a falsificação de documentos pessoais para obter vantagem em um concurso público. Ou D, apropriação indébita de bens particulares que pertencem a um funcionário público. Gabarito na tela em 3, 2, 1 e... Galera, gabarito letra A. Perceba, eu estou falando de um crime contra o patrimônio público. Para saber isso aqui, eu preciso fazer um recorte do que é patrimônio público. E tenho que ver aqui o que se encaixa num patrimônio público. Beleza? É aquele patrimônio da União, do Estado, dos municípios,
tá? É um patrimônio do Estado com E maiúsculo, né? E não Estado de São Paulo, Estado de Pernambuco. Estado, beleza? Administração pública. Tranquilo? Aí aqui, se eu consigo fazer esse recorte, perceba que eu nem vou em lei aqui, nem vou em artigo, nem vou falar o artigo aqui para vocês. Mas se eu fazer esse recorte de entender o que é um patrimônio público, eu vou entender o que é um crime contra o patrimônio público. Nesse caso, a alternativa A, subtração de bens públicos, como equipamentos ou materiais pertencentes a uma escola pública. Aqui eu estou falando do furto. Beleza? Sem violência, grave ameaça, um furto. Mas se eu faço furto envolvendo o patrimônio público, é um crime contra o patrimônio público. Beleza? Praticar vandalismo em um estabelecimento de ensino privado. Opa, falou privado, eu já elimino, porque eu já fiz esse recorte aqui. Eu já entendi que é um crime contra o patrimônio público, não contra o patrimônio privado. Falsificação de documentos pessoais para obter vantagem no concurso público, embora a questão tente te derrubar aqui, que ela coloca concurso público, a falsificação de documentos não é um crime contra o patrimônio, beleza? E a apropriação indébita de bens, o quê? Particulares. Então, eu já elimino a D logo de cara. Beleza? Bora lá, questão 4. A questão 4 e a questão 5, só um adendo, não são da Banca Geduc, mas o tema das questões está previsto no edital de vocês para o concurso paulista. E eu coloquei de propósito, vocês vão entender o porquê. A sabotagem descrita no Código Penal brasileiro caracteriza crime contra, alternativa A, a República Federativa, B, a soberania nacional, C, o democrático processo eleitoral ou D, o Estado democrático de direito. Galera, gabarito na tela em 3, 2, 1 e... Estado democrático de direito. Está previsto no edital de vocês os crimes contra o Estado democrático de direito que estão previstos, se não me falha a memória, a partir do artigo 359-K, se eu não me engano, do Código Penal. Ali nós vamos ter o crime de violência política, golpe de Estado, a sabotagem, espionagem, tá? Então a gente vai ter esses crimes previstos no Estado Democrático de Direito. E por que eu estou falando isso? Para relembrar você que isso vai cair na tua prova de paulista. Porque às vezes a gente fica ali tão focado em crimes contra a vida, contra o patrimônio, e a gente esquece desses crimes por uma razão muito simples. Esse é um assunto, pessoal, crimes contra o Estado Democrático de Direito, e aqui, por favor, sem questões políticas, tá? Vou só exemplificar o que eu estou falando. Que está na mídia atualmente. O teu examinador, o cara que vai fazer a tua prova, ele é uma pessoa que assiste noticiário, que ele está ligado com as informações, com tudo que está acontecendo. Então, na hora de montar a tua prova, às vezes ele vai bater o olho nisso aqui, que é um assunto pouquíssimo tratado nos concursos públicos, mas por estar em evidência no cenário brasileiro, por estar em evidência nas notícias, talvez é aqui que ele vai querer explorar. Então, eu coloquei essa questão teoricamente simples, ela pede para você identificar o crime de sabotagem, que está lá no título dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, beleza? Mas coloquei de propósito para vocês revisarem e até mesmo relembrarem que isso está no edital de paulista. Então, não deixem de lado a parte de crimes em espécie, por mais específico que seja. Nossa, Estado Democrático de Direito, cara, nunca vi isso, não vai cair. Cuidado, tem questão disso, beleza? E por fim, questão 5, ó. Essa aqui também não é da banca, mas eu coloquei de propósito. Carlos, em uma discussão com sua ex-companheira Ana, ameaçou agredi-la fisicamente, dizendo: se você não voltar para mim, vou te espancar até você não aguentar mais. Ana, sentindo-se intimidada, registrou a ocorrência na delegacia. Considerando as alterações promovidas pela lei número 14.994/2024 ao crime de ameaça, assinale a alternativa correta. A. O crime de ameaça cometido por Carlos é inafiançável e insuscetível de suspensão condicional do processo, independentemente das circunstâncias. B. A ação penal, no caso de Carlos, depende de representação de Ana, pois o crime de ameaça se processa mediante ação penal pública condicionada, ainda que seja contra a mulher, no contexto de violência doméstica e familiar. C. A pena aplicável ao crime de ameaça cometido por Carlos deve ser dobrada, pois o crime foi praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. E, por fim, D. O crime de ameaça cometido por Carlos não é de ação penal pública condicionada em razão da Lei 14.994 de 2024. Beleza? Tranquilo? Gabarito na tela em 3, 2, 1 e... Galera, letra C. A pena aplicável ao crime de ameaça cometido por Carlos deve ser dobrada, pois o crime foi praticado contra a mulher por razões
da condição do sexo feminino. Galera, essa lei aqui, ela trouxe uma alteração no crime de ameaça. E é recente, tá? A gente está falando em 2024, mas ainda é recente do ponto de vista de elaboração de questões. E especificamente nesse crime também temos uma alteração de 2025, mas aí eu não vou contar para vocês, obviamente, porque, né, aí seria entregar o ouro muito fácil. Então aqui, essa questão com essa alteração de 2024. Vamos ler para a gente poder revisar. Artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Ó, quando eu falo vou te espancar, não vou repetir o resto da frase porque é muito ofensiva, eu estou te ameaçando de causar um mal que seja injusto e grave. Não é qualquer mal, cara, vou te espancar, é uma coisa absurda. E é injusto, tá? Pelo simples fato que eles terminaram, que a Ana é ex-companheira, ok? Eu tenho uma pena de detenção de 1 a 6 meses de multa, legal. Parágrafo 1º. E aqui vem a alteração, a inclusão da Lei 14.994. Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A deste Código, do Código Penal, aplica-se a pena em dobro. Olha o nosso gabarito aqui. E olha a questão da representação. Parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação. Ó, somente se procede mediante representação. Exceto na hipótese do parágrafo 1º. Qual que é o parágrafo 1º? Contra a mulher em razões da condição do sexo feminino. Então, via de regra, olha o que eu vou falar. Via de regra, e por que eu tô batendo nessa tecla? Porque é uma alteração, é uma novidade, cara. 2024, pode aparecer na tua prova. Via de regra, somente se procede mediante representação. Exceto nesse caso aqui do parágrafo 1º, que vai falar da ameaça praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Aqui, pública incondicionada. Não precisa representar. Ah, mas eu não quero que ele seja preso. Você não precisa querer. Penal público incondicionado, não precisa de representação. Então, aqui, a gente já elimina A. A B, que fala que a ação penal depende de representação, pois o crime se processa, ainda que no contexto de violência doméstica, esse ainda aqui quebrou. Não. No caso de crime praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, não precisa de representação. Então, a B está errada. E, consequentemente, a D também. Porque eu falo que o crime de ameaça cometido por Carlos não é de ação penal pública incondicionada. Quando, na verdade, o parágrafo 2º está me falando o contrário. Está falando que todos os outros vão se proceder mediante representação, menos esse. Se esse não precisa de representação, é ação penal pública incondicionada. Beleza? Então, a gente encontra aqui uma novidade legislativa, embora seja 2024 ainda uma novidade, mas algo que pode aparecer. Beleza? Pessoal, finalizamos aqui com 5 questõezinhas de direito penal, da parte de crimes em espécie, que está previsto no edital de vocês. Muito cuidado, tá? Essa parte de direito penal no edital de Paulista está bem carregado, a gente tem aí uma quantidade significativa de temas. Não deixem passar nenhum dos temas, tá? Porque a banca, ela gosta de cobrar letra de lei. Então, aquilo que eu falei, ela pode colocar um crime lá de Estado Democrático contra o Estado Democrático de Direito que ninguém está esperando. Beleza? Brincadeirinhas aí à parte, finalizamos, revisamos aí assuntos importantes, falamos de homicídio qualificado, falamos de calúnia, injúria, difamação, que eu espero que tenha dado aí uma clareada para vocês. Falamos de crimes contra o patrimônio público, crimes contra o Estado Democrático de Direito e aqui o crime de ameaça, que é um crime contra a liberdade individual. Beleza? Todos previstos no edital de Paulista e bora gabaritar. Tchau, tchau, até a próxima.